capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, depois de Filemon, antes de Tiago. Amém? Versículo 1 também. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Sem pressa, Flávia. Achou? Ok, então, vamos lá. Todo mundo achou? Então, bora. Vamos ler. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa noite. Ajuda, Deus, cada um de nós a se alimentar da sua palavra. Deus, nós precisamos do Senhor cada dia, da sua orientação. Precisamos, Deus, voltar-nos a Ti todos os dias. E cremos, Pai, que esse culto, o culto de quarta-feira, é bênção em nossas vidas. E que o Senhor falará mais uma vez conosco, nos guiará. Dará conforto, Pai, aos nossos corações. Porque nós não temos, Pai, para onde ir. É só o Senhor Deus que tem palavras para nós de vida e de vida eterna, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, nós colocamos, Pai, as nossas expectativas em Ti, Pai. Só em Ti. Amém. Muito bem. Essa carta aos Hebreus, ela começa de uma maneira diferente. Ela não tem aquela característica das outras cartas, que normalmente a pessoa se identifica e faz toda aquela introdução bonita que a gente gosta de ouvir. Mas ela tem uma coisa que eu acho que é mais ou menos o que a gente faz aqui na Igreja Batista Nacional Ebenezer. A gente não perde tempo. A gente vai direto ao ponto. E às vezes isso é bom, e às vezes isso é necessário, às vezes na nossa vida a gente precisa ser confrontado. Sermos confrontados. E o título do sermão é a superioridade de Cristo. Cristo é superior a tudo, irmãos. E é isso que eu quero exaltar nessa noite. E ele começa fazendo aqui, do versículo 1 e 2, um contraste. Se você quiser me acompanhar. Mas o autor faz um contraste entre o versículo 1 e o 2. E o primeiro contraste que ele faz é na questão do tempo. Olha só, há muito tempo, no versículo 1 e no versículo 2, nesses últimos dias. Isso significa que Deus, irmãos, tem falado há muito tempo. Muito tempo, Deus tem se revelado. Primeiro, é claro, pela sua criação, pelas coisas que Ele fez. Então, há muito tempo Deus tem falado. Através da natureza. Se nós olharmos para nós mesmos e iremos enxergar que temos todos nós, um senso moral entre certo e errado. Todos nós sabemos. Isso é Deus, irmãos. É Deus se mostrando. Isso é Deus. Porém, o autor aqui, aos Hebreus, vem falar e destacar que Deus vem falando há muito tempo. E Ele falou aos profetas, Ele falou no Antigo Testamento. Só que chegou a plenitude, chegou o ápice. E o ápice é, nesses últimos dias, Ele tem falado através do Filho, através de Jesus Cristo. E aqui eu falo logo, a revelação final é Jesus Cristo. É o ponto mais importante de toda a revelação de Deus, porque Deus vem se revelando. Deus vem se mostrando
desde o Antigo Testamento, antes das pessoas começarem a entender, de fato, e ver Deus no povo de Israel, eles começaram a ver Deus na natureza, em si mesmo, mas viram Deus falar através dos profetas. Só que chegou o tempo em que Deus havia prometido e onde Deus completou tudo aquilo que Ele queria, e é em Jesus Cristo. Então isso nos mostra quão superior Jesus é com tudo que já aconteceu atrás. Tudo, irmão, tudo. Cristo é superior. Ele se mostrou de forma completa. Não há imperfeição nele. Em Cristo Jesus não há. Tudo que você precisa saber sobre Deus ou ouvir sobre Deus está completo em Jesus Cristo. Nós não precisamos, então, nos preocupar com outras coisas, além do que foi revelado em Cristo. E aí ele continua. Há muito tempo Deus falou. Muitas vezes. Então Deus falou muitas vezes. Então Deus primeiro vem com o tempo, Ele falou há muito tempo, hoje fala em Cristo, mas Ele também meio que vem trazer uma quantidade. Deus falou muitas vezes. Só que hoje Ele vem falar pelo Filho. Esse é o contraste com o versículo 2. Então Deus falou muitas vezes. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, tudo começou com Deus falando lá no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem cai em pecado, que da Eva sairia aquele que pisaria na cabeça da serpente. Esse é Cristo. Então Deus começa ali a mostrar o seu plano. Só que é muito difícil para nós, irmãos, olharmos para as promessas de Deus no futuro. Pensa tanto que foi difícil para eles imaginarem o que nós vemos hoje. Porque eles só tinham essa promessa. Deus falou, primeira vez, com o homem ali, prometendo a vinda de Cristo, através só disso. Hoje, nós temos a revelação completa em Cristo, olhamos para trás e achamos muito fácil entender toda a história. Mas para aqueles homens não foi fácil. Então Deus veio se revelando. E aí Deus vem e fala com Noé, olha, eu vou destruir. Olha, eu tenho um propósito. Vem e fala com Abraão, com Moisés, e Deus vai se revelando. Vem e fala através dos profetas, dos salmos. E aí Deus vem mostrando, através, por exemplo, de Isaías, como que será a vinda de Cristo. E aí chega um tempo onde Deus termina tudo. Tudo, irmãos. Tudo que Ele precisava falar está completo em Cristo. Tudo. Olha como foi difícil, por exemplo, para Abel. Abel ofereceu a Deus uma oferta. E o Hebreus capítulo 11 vai falar que Abel agradou a Deus pela fé. Não foi nada que ele fez, não foi nada que ele obedeceu, foi por crer na promessa. E aí vem o Hebreus 11 e continua, né, a galeria da fé. Então ali, todo mundo é pela fé. Enoque andou com Deus pela fé. Todos ali na galeria foram pela fé. Abraão. E assim foi indo, irmãos. Mas o mais importante é nós percebermos que, às vezes, nós corremos o risco de ficar olhando para revelações inferiores. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento, vê Deus falando ali através de algum profeta, e a gente pega, ou se apega àquela pequena revelação ali, sendo que a maior de todas a revelação completa, aquilo que nós, de fato, precisamos, está finalizado em Cristo. Porque no Antigo Testamento o profeta recebia uma partezinha pequena da revelação de Deus, da vontade de Deus. Por exemplo, alguém já capinou um lote aqui? Eu já. O Iago que já capilou um lote. Você chega lá, você só vê mato.
Você não sabe o que tem embaixo. Eu sempre quis achar coisas boas debaixo daquele mato, nunca achei. Mas você vai capinando o lote, você vai vendo o chão e percebendo o que tem no chão. É assim. Então, conforme o Antigo Testamento foi andando, foi revelando a vontade de Deus, o plano de Deus perfeito, até que terminou de capinar o lote. E aí, toda a revelação se completou em Cristo. Ou se você preferir, você que é da área mais tecnológica, é tipo um aplicativo de celular. Você lembra, por exemplo, o Instagram na primeira versão? Poucos vão se lembrar, mas não tinha tudo que tem hoje. Porque hoje está completo. A superioridade de Cristo, irmãos, é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos, óbvio que nós podemos olhar para o Antigo Testamento, nós podemos aprender com a vontade de Deus no Antigo Testamento. Só que nós precisamos tomar o cuidado de que, às vezes, o Antigo Testamento ele é muito regional. Falou a um povo específico. Nós precisamos pegar isso, trazer para o nosso contexto. Já Jesus não, já Paulo não. Paulo no Novo Testamento e Jesus aplicam o que está que veio do Antigo Testamento agora, da maneira correta. Então, se Jesus falou tal coisa, irmãos, não importa o que eu fale, não importa o que você viu na internet, não importa que alguma pessoa disse errado e você creu, a revelação completa de Deus é Jesus Cristo. Tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele mostrou, tudo aquilo que Ele realizou. E mais, Colossenses fala, se você quiser ver Deus, é só você olhar para Cristo. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Cristo é a expressão de Deus. Óbvio que Deus não tem um corpo. Deus é espírito. Já Jesus Cristo tem um corpo glorificado. Então, quando ele fala que ele é a imagem de Deus, Jesus Cristo é tudo aquilo que Deus é na sua essência. Jesus Cristo tem o mesmo amor que Deus tem, a mesma paciência, benignidade, ira. Então, a expressão de que você precisava para ver como Deus é, está em Cristo. Cristo nos mostrou o caminho. Cristo nos ligou a Deus. Cristo nos mostra como Deus é. E às vezes nós pensamos assim, mas o Deus do Novo Testamento é muito diferente do Antigo, Fábio. Jesus não é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento matava. Jesus não fazia isso, Fábio. Esse é o problema. Você está pegando um texto do Antigo Testamento que aplicava a um povo e aplicando na sua vida hoje. Não se faz isso. Mas eu te garanto, Jesus é Deus. Ele expressa tudo que Deus é. Jesus é Deus. Ele expressa o que Deus é. Um exemplo disso é o Jonas. A gente fala, não, nós estamos no tempo da graça agora, né? Essa nova aliança. Não, sempre foi graça, irmãos. Sempre foi graça. Sempre foi. Deus vai lá em Nínive, quer salvar o povo, Jonas não quer. Tenta ir para outro lugar. Deus dá um jeito de voltar para ele, que trabalheira foi aquela. Mas o fato é, Deus salvou aquele povo. O que aquele povo fez? Nada. Que lei que eles obedeceram? Nenhuma. Que mérito eles tiveram? Nenhum. Então a graça sempre existiu. Deus só tinha um plano a realizar e Ele realizou. Porque se a gente fosse viver hoje, por exemplo, como era no Antigo Testamento, a gente tinha que abrir aqui um quartel, mas nós começar a brigar, porque era assim. E a vontade de Deus é tão incrível e revelada no Antigo Testamento que, por exemplo, eu estou fazendo a leitura bíblica, como a maioria aqui, eu estou fazendo ela cronológica. Acho que é a terceira vez que eu faço ela cronológica. Eu prefiro assim. Dá para ver melhor essa revelação de Deus assim. E aí eu estou lá em Ezequiel. E aí Deus vem falando de várias formas, de várias maneiras. Falou em Isaías. Falou em Jeremias. Falou em Lamentações.
está falando agora, ainda mais, tanta visão que aquele homem tem, de que o povo de Israel seria entregue nas mãos dos babilônicos. E Deus vem falando, vem falando, vem falando, Deus sempre falou, e a progressão do que Ele fala é incrível. Só que sempre que eu lembro de tudo que eu leio no Antigo Testamento, eu olho para Jesus Cristo, irmãos. Porque é em Jesus Cristo nós vemos o cumprimento de tudo que Deus quer que a gente veja. Aí, em terceiro lugar, mostra de que forma, ou quando que Deus falou no passado. Há muito tempo, Deus falou de muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados. Então, Ele falou no passado. Só que Ele fala hoje através de Cristo. Nós precisamos, irmãos, nos voltar para o que Deus falou em Cristo. Eu vejo muita gente. A Igreja Batista Nacional Ebenezer, ela é renovada. Não sei se você sabe, mas nós somos renovados. Glória a Deus por isso. Só que tem muita gente que descarta toda a revelação de Deus cumprida em Cristo Jesus. Tudo que você precisa está fechado em Jesus. E vive de revelação em revelação. De profetada em profetada. A sua vida é dirigida não pelo que Jesus disse aqui na Bíblia. Não que Jesus revelou. A maior revelação de Deus é em Cristo. Tudo que você precisa fazer para ser um crente top, está em Cristo. Um crente fiel, está em Cristo. Um crente que é dizimista fiel, está em Cristo. Um crente que ama, está em Cristo. Um crente que vem em todo culto, está em Cristo. Só que a pessoa prefere as outras coisas. Promessas, visões, sonhos, e assim se afasta da maior e mais superior revelação que Deus já fez, já nos mostrou. O ápice, a totalidade. Eu lembro do seminário, o pastor João falando, até desenhou no quadro. Ele fez assim, uma risca e a cruz. A cruz era o ponto mais alto. Nós precisamos nos preocupar com isso. Porque o Filho é superior. O Filho é maior. É Ele que vai nos orientar. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Em quarto lugar, a quem que Deus falou? Ele fala aos nossos antepassados. E aí no versículo 2 ele fala que Ele nos falou. Nós não temos desculpa, irmãos. Nós não temos desculpa. Deus já falou tudo que Ele precisava falar em Cristo Jesus. Deus já revelou tudo que Ele precisava revelar em Cristo Jesus. O que nós precisamos é olhar para Cristo e nos converter. Se você ainda hoje não é crente, se você ainda hoje não vive uma vida como um crente vive, em Cristo Jesus, eu convido você. Eu não vou levantar a mão ou pedir para você vir aqui na frente, não. Isso é uma mudança de vida. Eu convido você a se converter. Olhar para a maior revelação que Deus já fez, Cristo Jesus, e se converter. Porque nós precisamos, irmãos, de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos, porque senão nós iremos para o inferno. Esse é o fato. Deus tem falado e não tem desculpa para nós de não ouvir a voz de Deus. Quinto lugar, por quem que Deus falou? Ele termina o versículo 1 falando que por meio dos profetas. Deus falou muito por meio dos profetas, com certeza. Mas hoje Ele fala a cada um de nós pelo Filho, por Jesus Cristo. O superior a todos. Nem Moisés, nem Isaías, ninguém é superior à revelação de Cristo Jesus. Isso nos leva a olhar de uma maneira diferente a Cristo, porque Ele está completo. Eu lembro de Jesus, após um pouquinho ali o Sermão do Monte, falando, olha, vocês aprenderam na lei de Moisés de fazer assim, mas eu vos digo. Aquilo ali é Deus falando, olha, a minha vontade perfeita é essa.
O jeito perfeito que o Pai se agrada e sempre quis para vocês é essa. Porque ele não precisava ser como os profetas que ouviam a voz de Deus para poder falar com o povo, não. Ele mesmo era o próprio Deus e falava ao povo. Não existe revelação maior que Jesus, irmãos. Nós não precisamos. E aí no versículo 2, ele fala que a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas. E Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Ele é o único Filho de Deus. Logo, ele é herdeiro de tudo. Nós somos co-herdeiros com ele. Jesus, irmãos, ele é o Filho de Deus. Aquele a quem Deus entregou tudo. O mundo, o homem, a criação. E Jesus, ele fala isso. Pai, olha, tudo que eu tenho é seu. Tudo, 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 tudo. E tudo que tu tens é meu. É um relacionamento perfeito entre o filho e o pai. E nós, irmãos, somos privilegiados quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E temos o privilégio de ser co-herdeiros com Ele. Sua vida está difícil? A minha também está. Eu precisava entregar projeto hoje. Terminei agorinha. Por quê? Eu trabalhei normal. Graças a Deus deu tempo. Mas a nossa vida não é fácil. Muita gente tem problema no trabalho, problema na família, problema com os pais, problema com os filhos. A vida é difícil. Mas o que me faz todo dia olhar para o futuro e crer que há uma esperança, há uma força que me dá poder para continuar é saber que eu tenho Cristo. É saber que eu posso contar com Cristo. É saber que independente de se eu pecar, eu tenho um intercessor. O Filho de Deus, à direita de Deus. E Ele intercede por mim e por você. Essa é a revelação maior, irmãos. É Cristo. Jesus Cristo. E o Pai deu tudo para Ele. Ele é herdeiro de tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí o versículo continua. E por meio de quem fez o universo. Jesus Cristo é o Criador de tudo. Ele não só é a maior revelação, a revelação superior que nós conseguiremos ver de Deus, a maior delas, mas Ele também é o Criador. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Jesus Cristo, além de herdeiro de tudo, Ele estava lá, criou tudo, criou o universo, criou eu e você. Não sei se vocês são assim, eu não sou muito de ficar olhando matéria tecnológica, não, mas de vez em quando eu tenho que olhar. Mas existe um satélite chamado James Webb. Não sei se vocês ouviram falar disso, mas o que ele faz? Ele é como se fosse uma câmera muito top, bem top. E aí, ele filma o espaço e recebe as imagens do passado. Como assim, Fábio? Como é que ele recebe imagem do passado? Né? A luz vem até a Terra e demora, às vezes, bilhões de anos para chegar. Então, os cientistas fazem o cálculo, então, o que aconteceu lá no passado, você só vai conseguir ver aqui depois de bilhões de anos. E aí tem imagens lindas, bonitas, vê lá depois. Então, eu fico pensando, tanta gente querendo explicar como que tudo foi feito. Por que que o Sol é tantas vezes maior que a Terra? Por que que tem tantas coisas assim no universo? A explicação é Cristo. A maior revelação é Cristo. Foi Ele que criou tudo. Eu fico vendo o povo tentando de todas as formas, sabe? Eu não gosto de ver astronomia. Mas tem um povo assim que até reúne, sabe? Eu gosto do entusiasmo deles. Eles, nossa, e tal, a supernova, não sei o quê, vai passar aqui... Não, é Deus, né? Para mim, supernova foi Deus que fez.
Ele é herdeiro de tudo, isso é tudo dele, ele criou, isso é coisa dele. É incrível. Um cientista, agora não lembro o nome dele, falou assim que olha que não tem explicação para como o ser humano, a Terra e tudo que existe, existir. É impossível alguém provar a teoria da evolução, não existe. Mas mesmo assim, ele não crê que existe um Deus. Mesmo assim, esse cientista não crê. Mas ele não tem desculpa. Nós somos culpados, irmãos. Porque a revelação maior é Cristo. O Criador de todas as coisas. E mais, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele está sustentando tudo que ele criou. Se você acha que Deus não está cuidando de você, se Jesus não te ama, ou se por causa que você pecou, Deus não vai mais falar com você durante uma semana, eu quero te falar. Deus está sustentando tudo. Sustentando cada coisa que acontece nesse universo, do qual nós estamos tentando olhar um pouquinho. Do qual as coisas têm acontecido e nós nem sabemos explicar o que é. E às vezes achamos assim, Deus não vai cuidar de mim? Deus me abandonou? Deus está sustentando você, irmão. Deus está sustentando cada um de nós. É igual o pastor João falou na abertura. Às vezes é que Deus não está preocupado com a minha felicidade, assim, sabe? Se eu quero ou não comprar um videogame amanhã. Se eu estou sofrendo disso ou daquilo. Não. Deus tem um propósito maior para as nossas vidas. E esse propósito maior não é aqui. Se algum profeta hoje falar para mim, Fábio, olha, você vai ser o pregador das nações. Isso não é maior que a superioridade de Cristo, irmãos. Isso não me move. O que me move é saber que Cristo é maior. O que tem que nos mover é saber que Cristo é o superior. É só Cristo. E para finalizar, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Jesus é superior até os anjos. Colossenses é uma carta que foi escrita e Paulo fala um pouco sobre isso lá, porque aquela igreja estava adorando anjos. Existe isso hoje ainda. Existe, não sei se você já viu, tem por aí na internet, aí pesquisa depois. O cara está aqui, não sei o que, pregando. Peraí. Aí tem um anjo aqui falando com ele aqui, né? Pelo amor de Deus. Irmão, Jesus é superior a tudo, inclusive aos anjos. O que a gente precisa é nos voltar para a palavra de Deus e ver Cristo Jesus nos ensinando. Esse autor aos Hebreus, ele faz uma advertência aqui e começa dessa forma, incrível, falando, olha, não volta mais para lá. Não, Deus falou aos judeus, falou muito, escolheu aquele povo, mas aquilo é passado. O ápice da revelação de Deus é Cristo, não há nada maior. Por isso que Paulo fala aos Gálatas, olha, quem enfeitiçou vocês? Estou entendendo vocês não. Vocês começaram pelo Espírito, agora quer terminar na carne, pelo esforço próprio. E mais, se alguém prega alguma coisa além de Cristo, que ele seja amaldiçoado. Porque Cristo é superior, irmãos. Cristo é maior. Eu sei que o seu dia foi difícil, mas não deixe de adorar esse Deus. Não deixe de aproveitar o momento de oração. Porque é um momento único na nossa semana. É um momento único onde a gente pode olhar para Deus e ver Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar.
Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor é maior. O Senhor é superior a tudo, Pai, a tudo, tudo, tudo criado, aos anjos, a qualquer coisa, Pai. Não desvie, Deus, não deixe, Pai, que os nossos olhos sejam desviados de Ti. Leva-nos, Deus, a olhar e vermos, Pai, aquilo que o Senhor ensina, aquilo que o Senhor mostrou, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor, Pai, somente o Senhor, a revelação completa de Deus, a suficiência em nossas vidas nos dá. Nos leva, Pai, a crer em Ti. Se nós não cremos, Pai, converte nossos corações. Nós precisamos ter uma vida, Pai, voltada a Ti, Pai. Precisamos, Deus, de fato, sermos convertidos a Ti, Pai. Amar ao Senhor, termos, Deus, uma vida e um relacionamento com o Senhor. Porque não há outro modo, Deus, de ver Deus além de Ti. Pai, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.